Café Corporativo vai trazer hoje a história de um empreendedor. Fica aí um pouquinho que você vai conhecer e, quem sabe, se inspirar com ele. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com o Maurício César. Maurício que eu conheço faz 10 anos. Quando que você veio para São Paulo, Maurício? Na verdade, eu vim para São Paulo em 2005. 2005 então, eu fui para São Paulo. Mas a gente não se conhece, não. A gente não se conheceu de imediato quando eu cheguei. Não? Acho que Paulo. A gente se conheceu quando, então? 2006 ou 2007, né? Por aí. Mais por ou aí. menos isso que a gente mais começou a trabalhar anos. Já, né? Mais do que 10 anos. Pois é, obrigado por ter vindo, viu, Maurício, aqui para o café. Eu que te agradeço pelo convite, né? E o que eu puder contribuir, né? Quero contribuir para todos os telespectadores aqui do Café Corporativo. Então é uma grande honra estar aqui com você, né? E o que eu puder contribuir com a minha história, com exemplos, né? A gente vai contribuir. Contando a sua história já é uma grande contribuição, porque na realidade o que o nosso telespectador quer aqui é se inspirar realmente. As pessoas são diferentes, né? Na realidade não vai ter um outro Maurício lá fora, mas você contando a sua história, a pessoa vai olhar para você e vai pensar assim, puxa, que legal o que esse cara fez, né? E até por aí que eu queria começar. Como é que você começou a sua carreira profissional, Maurício? Guina, né? Guina para os íntimos, né? Guina. É muito interessante porque eu nasci no Rio de Janeiro, né, e eu nasci numa favela chamada Vila Aliança, em Bangu. Você era lá da terra da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Realengo, Bangu, por aí? Bangu. Vila Aliança, na verdade, sim, Bangu já é um lugar quente, Vila Aliança é um lugar bem quente lá. E eu venho de uma família muito humilde. Comecei a trabalhar com 12 anos, né? Só que eu não recebia nada. Eu trabalhava porque eu precisava aprender ofício, então ninguém me pagava nada por isso. Então, oficialmente, eu comecei a trabalhar com 14 anos, que eu recebia pelo que eu trabalhava. E com 19 anos eu tive uma oportunidade de... Eu me formei, né, em ciência da computação, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, e eu precisava do inglês na época. E eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês e eu atendi um anúncio que dava o curso de inglês. Então, ou seja, você foi trabalhar num lugar que te pagava o curso. Eu fui meio parasita. Eu falei, vou ficar ali até eu aprender inglês, porque é o que eu precisava de qualificação profissional para voltar para a minha área. E aí foi quando... De TI. Você chama de sua área o TI. Isso. Na minha área naquela época, da minha formação, né? E eu nunca tinha trabalhado com vendas na minha vida e, na verdade, assim, se alguém falasse assim, putz, você vai trabalhar com vendas, cara, putz, eu tinha ojeriza a palavra vendas, sabe? Mas eu tive que aprender a vender de uma forma que não era muito claro vendas, eu comecei a vender com 19 anos. E aquilo, quando eu comecei a vender, eu comecei a entender o impacto que aquilo estava gerando na minha vida, porque eu comecei a ter acesso a valores que eu nunca tive. Então, aquela história que eu tinha saindo da favela ali, né, de ver a maioria dos meus amigos, ou alguns sendo presos, outros, né, desviando ali do caminho, infelizmente alguns até falecendo, eu comecei a ver uma oportunidade que eu tinha de mudar minha vida, de transformar minha vida e a vida da minha família através do meu trabalho, porque eu comecei a aprender a vender. Né? E aí comecei com 19 anos e estou aí até hoje vendendo. E vendas é uma coisa assim tão interessante, porque não tem limite, né? Não. Você repara, Maurício, que as pessoas às vezes, quando se fala em vender, elas fogem porque elas acham que vender é a profissão de quem não sabe fazer mais nada, né? Mas aquele outro profissional que se forma realmente nessa profissão, que entende a engenharia do processo de vendas, esse cara ele tende a crescer e a não ter limites nesse crescimento, correto? Na verdade, e era exatamente esse pensamento que eu tinha, que qualquer um sabe vender. E não é qualquer um que sabe vender. Não, pelo contrário. A maioria das pessoas, ainda que trabalhe com vendas, não sabe. Né? Exatamente. Então, quando eu entendi isso, e graças a Deus eu entendi muito cedo ali nesse momento, eu entendi que eu não estava num lugar só para ser um vendedor. Eu precisava me especializar em vendas.
E conforme eu ia me especializando em vendas, aprendendo, entendendo, né, que foi o primeiro passo, né, de eu ter essa capacidade de vender, eu comecei a perceber que vendas ela está em tudo. Né? Então, por exemplo, quando eu me tornei gerente, eu tinha que vender para as pessoas o projeto que eu tinha para que elas pudessem querer trabalhar comigo. Você já não vendia mais direto para o consumidor, mas você tinha seu cliente interno. Exatamente. Então, e quando eu comecei a perceber tudo isso, né, que a venda, né, ela transforma tudo, eu falo muito, hoje eu acabo ajudando muitos outros empresários, e quando eles trazem, né, as histórias, né, porque eu pergunto, como é que funciona a sua empresa, né, eu faço uma análise, eu começo no setor de vendas. Então, a primeira coisa que eu analiso é, cara, como é que estão as suas vendas? Aí, muitos deles, né, tem a questão operacional muito bem formatada, a questão estrutural muito bem formatada, mas você vai ver a área de vendas do cara, tá horrível. O calcanhar de Aquiles. Tá horrível, né? E aí você mostra pro cara, não adianta você ter algo tão estruturado, tão bonito, tão bacana, tão legal, se você não sabe vender isso. Então eu acredito que lá atrás, né, lá com 19 anos, esse estalo que aconteceu na minha vida, de saber vender, né, e para saber vender você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar, você tem que saber se relacionar, foi fundamental e determinante para que eu pudesse chegar onde eu tenho chegado. Né? Obviamente a gente tem muitos projetos futuros, mas eu cheguei aqui muito por causa disso. Né? Parte da tua história eu conheço. Certo. Né? Essa primeira parte realmente eu não conhecia, eu estou conhecendo hoje. Eu não sabia da história de Bangu. Eu sei que num determinado momento... Tanto é que quando eu chego para as pessoas, você mora aqui em Bangu. O pessoal perguntar assim, Bangu 1, 2, 3... Não, né? Vamos dizer que não é o caso. Mas muito bom, muito bom. Bom, eu não vou contar também que você é vascaíno, tá? Eu acho que não é um bom momento para a gente falar de futebol. Vamos falar de empreendedorismo. Segue em frente aí, né? Mas logo em seguida nós nos conhecemos, né? Porque eu sei que você era gerente dessa empresa no Rio de Janeiro e diante de uma oportunidade que você teve, você veio a São Paulo e logo em seguida nós nos deparamos trabalhando na mesma empresa, não foi isso? Legal. Não, é muito legal você citar isso porque quando você vende, eu vou bater de novo nessa tecla da venda, você se destaca. E eu estava me destacando em uma outra empresa, né? E aí eu fui convidado pela empresa onde a gente trabalhava para fazer parte de um processo de estruturação dessa empresa. Né? Eu saí do Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, fiquei 6 meses em Belo Horizonte. A minha ideia era voltar para o Rio de Janeiro e tinha uma outra pessoa em São Paulo. E essa pessoa não deu certo em São Paulo. Sim, eu me lembro bem dessa passagem. Isso. Então, assim, só que assim, eu amo o povo de Minas Gerais e Belo Horizonte, só que eu não estava muito feliz em Belo Horizonte ali. Não tinha praia, por isso. Era mais longe da praia. São Paulo ainda era pertinho, né? Mais ou menos isso. Tanto é que se me falasse assim, tem uma vaga no Acre, eu iria só para sair de Belo Horizonte ali naquele momento, qualquer lugar. E eu tinha essa coisa do carioca, né, dessa rincha, né, Rio-São Paulo. E aí falaram, aí quando eu vi que essa pessoa não estava dando certo em São Paulo, eu me ofereci. Eu falei, deixa que eu vou para São Paulo e eu resolvo. Certo. E aí foi quando isso aconteceu em 2005. Em 2004 eu fui para Belo Horizonte, em 2005 eu fui para São Paulo. Muito bom. E aí chegando em São Paulo, é muito engraçado isso, né, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu sou muito estudioso. Então... eu comecei a estudar e entender o mercado, né? E a gente começa a ver quais são as pessoas que elas fazem diferença dentro daquele mercado, né? E foi muito bacana, porque você já faz um trabalho muito grande na região de Campinas ali, e a gente começa a ver as referências. Então, opa, calma aí, eu estou em São Paulo, é uma cidade que eu nunca tinha pisado, eu pisei a primeira vez para trabalhar, eu nunca tinha ido para São Paulo. Eu pisei a primeira vez ali para trabalhar. Então a gente procura referências locais, né? E foi quando a gente acabou se conhecendo. Se conectando, né? Isso, porque você já era um diretor, né? Já era um executivo em São Paulo. Eu falei, calma, o cara está fazendo um trabalho lá que está dando certo, deixa eu ver o que ele está fazendo.
guardadas as devidas proporções, a região de Campinas ela é muito similar ao mercado de São Paulo. É o mercado paulista, né? É uma grande cidade do estado de São Paulo. Que difere um pouco das cidades de interior. Então, mas Campinas ele tem muita similaridade com São Paulo nesse aspecto. E foi quando a gente se conheceu. Muito bom. Olha, eu quero contar muito a tua história daqui para frente, porque eu acho que ela é muito inspiradora. Nós vamos fazer um intervalinho agora e na volta você vai me contar, inclusive, como é que você conheceu a Marina, tá? Opa. Essa não vai fugir. Até daqui a pouco, depois do intervalo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre uma situação que a gente acabou deixando um pouquinho de lado por conta da pandemia, que é o toque físico. O toque físico em qualquer idade é muito bom, mas em especial ao nosso público geriátrico, né, que sentiu muito essa falta dessa presença, desse toque físico dos familiares, ou de amigos, ou de pessoas que cuidam deles, né? O toque físico ele é essencial tanto para a nossa autoestima, como uma estimulação neurológica, como também um carinho, um afeto, ou até mesmo, né, estimulação da circulação, né, uma hidratação corporal, um toque, um abraço, ou simplesmente um carinho espontâneo. É muito importante esse tipo de toque, esse tipo de situação para o nosso público geriátrico, que com certeza vai deixar eles muito mais felizes. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com o Maurício César. E o Maurício, que quando eu conheci, ele chegou a São Paulo como um executivo na área comercial e logo em seguida você começou a se despontar, né? Mas o interessante é que você contou para mim agora que até os 19 anos não sabia vender, não tinha ideia de como faria isso e depois você se tornou um líder interessante, né? Naquela época, se despontando já, jovem. Quando que mudou isso na sua cabeça? Eu acho isso uma excelente pergunta, porque muita gente acha que as pessoas nascem líderes, né? Nascem vendedores, nascem, né, atleta, e eu não gosto muito desse conceito, eu gosto do conceito de decisão. A pessoa decidiu. Num determinado momento, com 19 anos, eu decidi que eu queria não só seguir aquela carreira, como eu queria também decidir me destacar. E aí muita gente que acha assim, que legal, você decidiu e aí tudo fluiu na sua vida. Não. Aí eu tive que ralar pra caramba. Pra treinar, né? Eu tive que ralar pra caramba, tive que participar de todos os treinamentos. Até hoje eu treino muito, tem muita gente que fala assim, você parou de ler. Não, eu continuo lendo livro, eu continuo treinando, eu continuo me atualizando. É porque venda é técnica, né, Maurício? Exatamente. É uma sequência de passos que a gente dá, não é verdade? Então eu tive que me dar ao luxo, né, de entender, me dar o luxo entre aspas, né, de entender que eu precisava aprender. Eu precisava aprender e assim, eu me dedicava demais, eu lia praticamente um livro por semana de venda, eu participava de todo o treinamento, reuniões diárias, feedbacks, toda vez que eu tinha um resultado negativo, eu sempre procurava entender, né, porque tem gente que tem um resultado negativo na venda e eu não sirvo para isso. Não. Calma aí, se eu não conseguir efetivar essa venda, eu errei em algum momento dessa venda. Então, sempre buscava entender onde é que eu errei. Por que eu não consegui fazer aquela venda? Aí o pessoal fala assim, mas nem toda venda você vai conseguir fazer. Ok, mas eu não pensava, nunca pensei dessa forma. Eu sempre pensava que todas as vendas que eu não conseguia fazer é porque eu errei em algum momento. E isso é um fato. Isso as pessoas não entendem. Elas pensam que o errar significa você não conseguir convencer, significa, ele não teve a lábia, por isso ele está falando que errou. Mas vender não é ter lábia, não é enganar ninguém. Vender é o quê? É perguntar na hora certa. Exato. Aliás, vender tem muito mais... mais... fazer as perguntas certas. Tem muito mais a ver com perguntar do que com responder ou com convencer. Faz sentido o que eu estou falando? Total. Eu falo que o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. São as perguntas, porque é a pergunta que faz o cara refletir, que faz o cara sentir uma dor que ele nem lembrava que ele tinha. Exatamente. Não é isso? Então, quando eu comecei a entender, né, e aí é uma questão de aprendizado, né, e de evolução, aí eu tive essa capacidade de... eu sempre falo isso, primeiro eu me treino para depois eu treinar as pessoas. Todo mundo fala assim, putz, você já teve um monte de executivo que você liderou, você já teve muita gente que você liderou,
Mas isso só foi possível porque eu aprendi a me liderar, né? Eu sempre falo que é tudo de dentro para fora, de cima para baixo. Não adianta eu querer ter uma equipe ideal se eu não sou um líder ideal. Então eu tive que melhorar, eu tive que evoluir. Quando eu cheguei em São Paulo, foi até o que eu te falei no bloco anterior. Quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu tive que fazer foi entender o mercado, porque eu vinha do Rio de Janeiro, que era uma realidade, e não adiantava eu chegar aqui em São Paulo achando que o trabalho que eu exercia lá era o mesmo que ia funcionar aqui. O trabalho que eu exercia lá em 2001 era o mesmo que ia funcionar em 2005. A gente está em 2022 e as coisas já mudaram muito. E o mundo muda, né? Exatamente. E às vezes as pessoas elas ficam muito ligadas àquilo que trouxe o sucesso um dia. Sim. Eu preciso pular um pouquinho essa parte da nossa história aqui, porque eu quero chegar num ponto que se eu não tocar aqui, a entrevista não foi boa, tá? Eu quero saber como é que você foi parar em Taubaté. Rapaz, essa é uma pergunta boa. Em 2008, eu estava, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, eu estava no auge, estava muito bem, estava com uma baita de uma equipe, com resultados muito consistentes, né, com a vida financeira muito boa. E aí a minha esposa, né, a Marina, ela ficou grávida da nossa primeira filha, a Marcela. E nisso que ela ficou grávida, eu não queria mais ficar em São Paulo, porque São Paulo foi muito bom para mim. Mas era inóspito familiarmente falando, né? Eu não queria, apesar de ter nascido na favela, eu tinha uma vida muito boa ali na favela, a gente brincava na rua, aquela coisa que eu não conseguia visualizar em São Paulo. Eu não queria mais ficar em São Paulo, eu queria ir para o Rio de Janeiro. E a Marina queria permanecer em São Paulo, a Marina é paulistana, né? E aí eu falei para ela, assim, então a gente vai ficar no meio do caminho. E aí eu trabalho com muita estratégia, com muito planejamento, e o pessoal fala assim, como é que você foi parar em Taubaté? Que tipo de estudo você fez para tomar essa decisão? Eu falei assim, não teve estudo nenhum, a gente pegou ali o meio do caminho, botou o dedo no mapa. Falou, aqui é mais ou menos aqui, né? Vale do Paraíba. Aí eu até brinco com o pessoal que caiu em Caçapava, né? Mas brinco porque o pessoal de Caçapava lá é vizinho, eu dou uma brincada com ele. Opa, Caçapava não. Eu puxei um pouquinho pro lado. E aí foi assim que a gente foi aparecer em Taubaté. Só que quando eu fui para Taubaté, eu não conseguia, eu exercia uma função executiva dentro da empresa, né? Eu não conseguiria mais exercer essa função executiva. E aí nesse momento eu sentei com o presidente da empresa e eu falei que para mim não daria mais, né? Que eu gostava muito, né, daquele segmento, mas para mim não dava mais para seguir em São Paulo morando em Taubaté, por mais que sejam 115 quilômetros, ir e voltar todo dia, eu ir e voltar, não era o que eu queria, naquele momento era um momento que eu precisava de uma transição mais familiar. E aí eu falei para ele da minha ideia de ser um franqueado, né, ao invés de ser um executivo, de fazer uma transição entre um funcionário de uma empresa para um empreendedor, né? E aí todo mundo pergunta, putz, mas você não ficou com medo? Você largou o certo pelo duvidoso. Realmente foi uma decisão muito difícil que eu tive que tomar. Eu falo muito isso para as pessoas. Eu tomei várias decisões até chegar onde eu cheguei, mas talvez a mais difícil foi aquela ali, né? Que eu tive que sair de um cenário muito bom para mim, né? Vamos colocar dessa forma, para um cenário do zero. Né? Eu tive que dar nem um passo para trás, eu tive que dar uns 5. Você começa de novo, né? Exatamente. Mas isso foi importante depois, no momento que você resolveu ter a sua empresa não mais no sistema de franquias, né? Sim, na verdade, eu sempre falo muito isso para os franqueados, né? Tem muita gente que fala assim, qual que é o maior desafio que um franqueado tem? O maior desafio que um franqueado tem é ele entender que ele é um empresário, que ele é um empreendedor. Porque na maioria das vezes ele tem uma mentalidade de funcionário. Exato, ele não faz essa transição correta. E eu vou te falar que, graças a Deus, eu tive essa leitura que eu precisava reaprender, por mais que eu soubesse vender, eu precisava aprender a ser empresário, eu precisava aprender a empreender. Por mais que eu tinha o ponto forte de uma empresa que é a vendas, ali eu não podia mais só vender. Eu tinha que fazer uma gestão de uma empresa de todos os setores e gerar harmonia entre todos os setores para que todos eles pudessem ser produtivos. Né? Então foi muito positivo para mim nesse sentido. Ou seja, você se tornou franqueado
de uma determinada empresa e aprendeu que você tinha que juntar todos os departamentos da sua unidade para que você pudesse ter sucesso, não mais só como executivo de vendas. Porque quando eu vendia e entregava para os outros se virar. Você não fazia a área da execução do serviço. Exatamente. Que era vendido, correto? Está aqui o operacional. Está aqui o aluno, vocês agora é com vocês. Né? Tudo bem, a gente acompanhava, até por uma questão de relacionamento, sim, mas não era uma responsabilidade nossa. E aí, a partir daquele momento, se tornou uma responsabilidade, porque, na verdade, era minha empresa. Eu falo isso muito para os franqueados. Eu falo assim, por mais que você adquiriu uma marca e um know-how, porque o que é uma franquia, né? A franquia, o que você precisa para ter uma empresa? 2 fatores, capital intelectual e capital financeiro. Eu tenho um capital financeiro, mas você não tem um capital intelectual, isso aqui é muito caro. Isso é muito caro. Então, quando você adquire uma franquia, você adquire esse capital intelectual. Só que o fato de você adquirir o capital intelectual não é sinônimo de sucesso. O que vai determinar sucesso é se você vai conseguir aplicar aquele capital intelectual na prática, no geral, mas principalmente gerando resultado para a sua empresa. Né? E não, eu estou aqui, é a empresa do fulano, é a empresa do ciclano. Não, é a minha empresa. Então, se é a minha empresa, toda empresa ela tem uma curva de maturidade, né? Que ela começa ali, eu até faço uma analogia, né? Primeira infância, segunda infância, adolescência, né? Que eu falo que são os franqueados rebeldes sem causa, né? E quando você tem uma maturidade, você não precisa mais ter aquela preocupação que você tinha quando é um bebezinho, né? Dormiu, não dormiu, né? Então, são processos. Eu tive que aprender tudo isso na prática, né? Me desconstruindo, porque eu tive que fazer um processo de desconstrução, porque tudo era venda, mas agora já não era tudo mais venda, mas eu não podia abrir mão da venda, então se equilibrar tudo isso foi um processo bem bacana que me ajudou também. Eu falo que tudo contribui, né? Muito bom. Maurício, o grande ponto aí em tudo isso é que você está naquele momento em que você é franqueado de uma empresa e te vem uma luz, né? Te vem aí uma ideia na cabeça, correto? Poxa, daqui eu tenho que dar um próximo passo, certo? Então, pera um pouquinho que a gente volta no terceiro bloco que tem mais coisa para você contar. Pode ser? Beleza. Intervalo comercial, a gente volta já já. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com Maurício César. Maurício, o interessante do nosso programa de hoje é que a gente contou sua história lá de Bangu, para São Paulo, para Taubaté, e a gente não chegou nem na metade, né? Tem muita coisa ainda para contar, na verdade. Não chegou nem 5%. Hoje você está numa situação completamente diferente, né? Sim. Hoje você tem uma esmalteria e você também tem alguma atividade aí com o tênis, não é isso? Sim, sim. E hoje você tem unidades no Brasil todo da esmalteria? Exato. Tem 75 unidades no Brasil. Ou seja, o negócio cresceu. Cresceu. Então vamos combinar uma coisa. Como a gente já não tem mais tempo no nosso programa de hoje, e eu gostaria de contar essa história, nós estamos aqui fazendo um programa gravado, nós vamos encerrar o nosso Café Corporativo de hoje e já te convidar a assistir o café da semana que vem. Porque nós já vamos emendar uma nova gravação e voltamos na próxima semana aqui para a TV para a gente falar sobre como que surgiu toda essa história de você ser um grande empresário como é hoje. Pode ser? Perfeito. Então tá bom. Então você que está aqui nos acompanhando, acesse também o nosso youtube.com.br/Café Corporativo e voltamos aqui também a semana que vem, novamente com o Maurício César. Até a próxima semana.
Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. A conversa é com você agora que tem uma loja, tem um produto, tem algo que quer vender, quer anunciar? Vem pro programa Compre Fácil. Entre em contato pelo telefone 4587-1168. Anotou aí? 11 para quem é de fora de Jundiaí, 4587-1168. Você vai anunciar no programa Compre Fácil. Vai ter uma equipe profissional aí na sua loja, na sua clínica, no seu escritório para anunciar, para fazer um vídeo top, bacana, que além de passar na TV, no canal 25 da NET, 525 HD, também vai para a internet, canal25.com.br, e você pode utilizar esse vídeo também nas suas redes sociais. Vem, vem, vem! É muito mais em conta do que você imagina. Você vai ver que é um excelente custo-benefício. Quem não é visto, não é lembrado. Vem pro programa Compre Fácil!